Mais uma vez o brasileiro fazendo o escarcéu na vida do gringo depois de provocar um dos nossos. Não mexe com a gente. Gente, vocês ficaram sabendo do brasileiro que foi ter um date com um francês esses dias aí agora? E aí, simplesmente, ele não sabe falar o francês perfeito, né? Tá aprendendo. Simplesmente, o francês fez um vídeo caçoando dele. Zoando dele. E aí, acabou que o brasileiro teve acesso a esse vídeo e ficou super chateado. E gravou um vídeo reclamando disso. E aí, esse vídeo do brasileiro deu uma viralizada e todo mundo foi no perfil desse francês para tirar satisfação com ele e zoar ele por diversos motivos, inclusive porque ele é calvo, que eu não acho justo. Mas então estamos aqui para ver o vídeo do brasileiro e do gringo também, que eu achei escondido aí, porque o gringo acabou fechando as redes sociais dele e agora a gente não tem mais acesso a nada dele. Então eu achei o vídeo dele caçoando do brasileiro e vamos olhar, vamos comigo. Eu ia falar sobre esse assunto, mas eu vou falar porque eu acho que merece. E agora que eu já processei e já tô melhor, eu consigo dar risada disso. Mas, basicamente, eu fui num date com um cara, um francês, aqui. E eu expliquei pra ele que eu tô nesse processo de falar francês, se ele se importava, que eu cometia muitos erros, mas que pra mim era importante ter contato com pessoas. E ele foi super tranquilo, propôs da gente ir no museu. E eu falei tudo. E aí, basicamente, a gente foi no museu, conversou um pouco, saímos, fomos no mercado, tomei uma água, isso é importante. E aí depois a gente foi embora. É importante essa parte da água. Sabemos que a França não é conhecida por ter boas águas. Tem gosto e tem metais pesados. Então seu cabelo fica uma merda quando você lava e o gosto é esquisito também. Fui pra minha casa, ele foi pra casa dele. Nada aconteceu no sentido de interações, mas a gente continuou nessa coisa de tipo, reagir stories e conversar. Então eu fiquei, foi tudo bem. Até porque, como culturalmente eu ainda não tô acostumado com a forma como eles lidam com essas coisas, porque é muito diferente do que no Brasil, que é muito mais fácil, as pessoas são muito mais desinibidas. E eu pensei, aqui no Brasil o meio gay é até meio fácil, assim, né? De você sair pra transar com alguém. Entra no Grindr e vai lá no açougue e vai selecionando quem que você gostaria de comer hoje. Assim, né? Falando da gay padrão. Não aconteceu nada no primeiro date, tudo bem. Também estou aberto a conhecer pessoas em outros lugares, não só no lugar afetivo sexual. E o que aconteceu foi, mesmo a gente conversando, eu simplesmente rolando o TikTok num dia que eu estava horas rolando o TikTok, o meu algoritmo me entregou um vídeo dele e eu não sabia que ele criava conteúdo. Esse som tá uma merda, né? Tá gravando na rua, sem microfone. Mas vamos lá, guerreiros. Vamos continuar, que a história tá interessante. Eu fui ver o vídeo, era ele simplesmente falando do nosso date e fazendo piada. Eu não seguia ele, o TikTok simplesmente me entregou o vídeo em que eu estava sendo feito de piada. Coitado, gente, o algoritmo do TikTok é perfeito, né? Ele realmente entende e vai até onde deve ir. Naquele momento, eu comecei a ter uma crise, ele rindo, falando da forma como eu conversava, da forma como eu falava francês, da forma como, enfim, o date foi super meia boca, porque ele não conseguia fazer piadas, porque o senso de humor dele é muito específico e ele não consegue, e eu não conseguiria entender. E aí que ele achou completamente aleatório e babaca da minha parte, que no momento que a gente foi no mercado, depois do museu, eu perguntei pra ele sobre a água. Por quê?
Nós, brasileiros, quando a gente vem pra Europa, a gente estranha muito a água, né? Tanto água, enfim, pra tomar banho, quanto água pra beber. Eu, particularmente, estava tomando água da torneira, porque todo mundo toma água da torneira, mas eu comecei a me sentir mal e comecei a comprar água, comecei a testar algumas águas e compartilhei isso com ele. Perguntei se ele sentia diferença no gosto das águas e se alguma água pra ele era melhor. E ele simplesmente achou isso um absurdo, falou isso no vídeo, falou que eu não... Diferenças culturais, né, amores? Ele vai lá para outro país e sente o incômodo, sente a diferença, mas provavelmente o francês acata isso como uma crítica, né? Como um problema que ele não identifica porque faz parte da cultura dele, faz parte do dia a dia dele, mas quem é esse brasileiro que tá aqui falando mal da minha água, pô? Não tinha nada melhor pra falar, então eu decidi falar sobre água e que isso era uma puta red flag. E... Red flag? Enfim, nos comentários os franceses... Por que, gente? Ai, que frescura! Caindo em cima de mim, fazendo piada comigo, e aquilo me deixou tão mal, mas tão mal. Tadinho. E me afetou num lugar tão assim, íntimo. Me pegou muito vulnerável, eu tava numa semana muito triste. E ver ele fazendo piada da forma como eu tava falando, minha falta de vocabulário, de como eu não discutia a exposição com ele. E assim, gente, aquilo realmente me fez muito mal. E aí eu decidi mandar uma mensagem pra ele. Ele falou que eu falava super mal inglês, sendo que eu poderia ter falado inglês, sendo que eu me sinto 200% mais confortável pra ter conversas em inglês do que francês, mas eu falei pra ele se ele topar. Sabe o que é foda? A pessoa fala português, inglês, francês e o cara tá lá na França falando francês. Pô, você tá se esforçando pra falar um outro idioma que não é seu, cara. Isso não é motivo de graça. O cara tá simplesmente fazendo uma coisa incrível, que é você tentar se comunicar em outro idioma que você não foi criado. Já parou pra pensar como que é incrível a gente falar um idioma que não é nosso, que a gente não tá acostumado? Eu acho pica das galáxias quem é poliglota. Agora, será que esse francês fala português? Será que esse francês se sairia tão bem com as piadas e com o humor específico dele se ele estivesse falando inglês? Não sei. Eu falei francês, ele disse que sim, mas no vídeo ele fez esse twist e resolveu falar que eu não falava inglês, sendo que eu falo. E aí enviei essa mensagem pra ele em inglês, falei, olha, eu vi seu vídeo no TikTok, eu espero que você nunca encontre o vídeo de alguém fazendo piada da forma como você tá falando, sendo que você sabe da jornada dessa pessoa que tá em outro país, que tá fazendo de tudo pra aprender o idioma, pra falar com você no seu idioma nativo, e ainda assim você ir pras redes fazer piada com isso. É porque aqui no Brasil, a gente também trata gringo com mel na chupeta, né? Vamos falar a verdade. O gringo chega aqui no Brasil, a gente acha o máximo. A gente quer tentar falar o idioma dele. Ele não chega aqui no Brasil e tenta falar o português, não. Ele chega no Brasil e todo mundo fica tentando falar a língua dele. Tenta fazer com que ele se sinta bem o tempo inteiro. Trata o gringo como se fosse... o tananã, o que eu não acho muito justo, porque não é assim que a gente é tratado lá fora. Mas assim, sou a favor de todo mundo tratar todo mundo bem, tá bom? Acho que o gringo tem que chegar aqui, ser bem recepcionado, não precisa ficar lambendo a sola do sapato dele, mas uma certa cordialidade eu acho justo, acho legal. Mas a gente lá fora é tratado como lixo, tratado como submundo real, como sub-ser humano. Junto com outros franceses, e assim, gente, os comentários, todo mundo, ai, red flag, nossa, que babaca, nossa, é melhor não falar nada do que ficar tentando. Enfim, daí eu mandei essa mensagem pra ele e falei tudo, falei que eu tinha me sentido, fiquei muito triste, que aquilo tinha me afetado num lugar muito vulnerável, tinha, enfim, relacionado com a minha jornada aqui, e que se não tivesse tudo bem, ele poderia ter me falado que a gente teria conversado em inglês. E que o fato dele ter continuado me mandando mensagem também me confundiu, porque como assim do nada você vê um vídeo de uma pessoa no TikTok falando sobre você? Enfim, eu não queria fazer um vídeo aqui contando, mas é que quando eu conto isso para as pessoas que eu conheço, elas acham tão absurdo que eu falei, gente, eu vou compartilhar isso e foda-se.
porque agora eu já tô tranquilo. Mas isso também me afetou, assim, ao longo dos dias, quando eu ia falar francês, eu tinha essa voz dele ecoando na minha cabeça e falando sobre como a minha falta de vocabulário. Tadinho, traumatizou ele. Ai, meu Deus. Ai, Divo, não fica assim. Foda-se ele. Você tá aí saindo da sua zona de conforto pra aprender outro idioma, tá em outro país, tá ligado? Deu a cara a tapa. Deve ser muito difícil você flertar em outro idioma, né? E ele tá ali tentando. Pô, guerreiro. Me impedia de ter uma conversa profunda com as pessoas e que as pessoas não iam fazer piada porque eu não ia entender. Enfim. E assim, modéstia à parte, eu consigo ter conversas, eu consigo conhecer pessoas, eu consigo falar em francês. Eu só não consigo, realmente, usar de referências muito específicas, não consigo ter conversas muito profundas, porque me falta vocabulário. E aí, o que ele me respondeu foi: ah, não, baby, não leva isso pro pessoal, eu só usei da história pra fazer conteúdo, não tem nada a ver com você, é só pra internet. Limites. Limites na internet, gente, pelo amor de Deus. Dê limites para essas pessoas. Vamos regulamentar agora a internet. Censura, vamos censurar as pessoas, não dá. Gente, eu tô até vermelho de falar disso, porque essa resposta dele pra mim foi assim, eu parei de chorar, porque eu chorei na hora que eu vi, eu parei de chorar e só fiquei com muita raiva. Visualizei, ele me mandou um monte de mensagens falando: você tá saindo muito bem. Tipo aquele áudio da Kylie Jenner falando: you're doing great, sweetie. Tipo, não, você tá indo super bem, você saiu do seu país, tá tentando, eu já fui pra Austrália, eu sei como é. Morei na Austrália sem falar inglês, então eu super sei como é você tentar. E daí eu fiquei: você sabe como é e você resolveu ainda assim fazer piada? Tipo assim... enfim, nessa hora o gap cultural ele se torna uma muralha, porque eu acho que pra gente, como a gente vem de um país e que a gente sabe como é difícil sair desse país, como é difícil juntar dinheiro, como é difícil, né, estar em outros lugares, daí quando você consegue, alguém desse lugar vira pra você e faz uma coisa dessa, afeta de uma outra forma. Então eu fiquei tipo, você nunca vai entender o que é, como é isso pra mim. E só que eu não falei nada. Eu deixei ele me responder, eu fui lá, dei um soft block e passei as semanas e agora eu tô contando aqui. Mas enfim. Experiências, juro. Temos aqui o tal vídeo do francês. Tem aqui pequenininho uma legenda. Vamos ver se vocês conseguem ler também. Tá bem? Eu achei aqui no Twitter alguém que conseguiu gravar a tela, porque ele fechou todas as redes sociais dele, porque estava sofrendo ataques de brasileiro. Enfim, e vamos lá. Aqui tá a legenda, tá, gente? Je vous ai pas dit, mais j'ai vu un autre date avec un mec Inge. Franchement, celui-là, il tient le pompon. Donc déjà, il est brésilien, j'ai le profil, il parle pas super bien français. Je l'avais vu dans les messages, mais il parlait un super bon anglais, donc je m'étais dit, ok, cool. Je vais lier l'utile à l'agréable. On va aller au musée. J'avais envie d'aller au musée, je voulais faire l'exposition La mode en mouvement 3 au Palais Galliera. Je lui ai dit, ça te dit, on va faire ça. Il me dit, ouais, grave, trop bien. Je lui ai dit, ok, cool. Donc on va au musée et on papote un petit peu avant. Bon, c'est compliqué, on a du mal à se comprendre, je peux pas vraiment faire de blagues parce que il comprend pas mon humour évidemment, surtout que j'ai un humour qui est quand même assez particulier. Bref, on fait l'expo, on sort, et là il me dit j'ai soif, faut que je passe au Franprix m'acheter une bouteille d'eau. Je dis ok, vas-y, on va t'acheter une bouteille d'eau. Alors franchement, si vous avez eu des conversations ou des sujets de conversation un peu nuls comme ça pendant un date, parce que vous avez rien à vous dire, partagez-les, parce qu'on en est arrivé, il m'a demandé et sinon, c'est quoi ta marque d'eau préférée? Ma marque d'eau préférée. Vou deixar um pouquinho mais devagar aqui. Comment te dire? Je bois de l'évian, pourquoi? Ah non, parce que apparemment du coup l'eau elle a du goût. L'eau elle a du goût ici. Je savais pas.
Mais apparemment, elle a un goût, contrairement à l'eau brésilienne, qui est meilleure. A água brasileira é melhor sim, amor. Sorry. L'eau française n'est pas bonne. Et du coup, c'est très compliqué pour lui pour boire. Voilà, donc on est parti en débat pendant 15 minutes sur l'eau. L'eau plate. Ouais. Pas l'eau du robinet, non. L'eau en bouteille. Gente, vou falar aqui uma coisa. Eu não achei nada demais. Eu tava do lado do Divo, mas assim, não achei nada demais. Tô um pouco confusa na minha personagem, né? Eu entendo ele ter ficado chateado. Eu entendo ele ter ficado ofendido com o vídeo. Deve ser um saco você tá passando no TikTok e de repente você vê um vídeo de alguém falando de você. Mas também acho que o francês fez bem o ponto de vista dele. Ficou ofendido com essa história da água, porque provavelmente ele nunca ouviu falar disso, nunca ouviu falar que a água do Brasil era melhor que a água da França, né? E que lá a gente sente o gosto, sente essa diferença. Deu uma debochadinha, mas eu acho que ele levou muito pro coração, o brasileiro. Nós somos conhecidos por sermos muito sentimentais também, né? Será que tem a ver com isso também? Será que ele já não estava muito fragilizado com outras coisas da vida dele? Eu não sei. Mas eu não achei tão ruim assim, não. Talvez se eu tivesse no lugar dele, eu acharia. Porque eu também sou um pouco sentimental. Mas vendo assim de fora, não participando, né? Não achei tão ruim assim, não. Mas ele se pronunciou outras vezes. Vamos dar uma olhada no que ele disse? Acho que ele ia ter que excluir o vídeo dele. Gente, vim comunicar a vocês que eu tô apagando os vídeos em relação a isso, porque eu não posso me dar o luxo de, assim como ele pode, não tô no meu país, completamente sem base nenhuma, e tô recebendo algumas mensagens de amigos dele me dizendo que ele vai prestar queixa se caso eu não apagasse os vídeos. Enfim. E depois de muito falar e muito expor a minha situação, eu falei, bom, quero que vocês entendam tudo isso aqui. Do alto do privilégio de vocês nunca vão entender o que é tudo isso e por que ele tá recebendo esse hate. Mas eu não posso me dar esse luxo, né? De receber sei lá o que, complicar a minha vida aqui, enfim, o meu visto. Então eu queria pedir pra vocês, eles falaram que ele tá recebendo ameaças, estão entrando em contato com a escola que ele trabalha, com a escola que ele estuda e pedindo explicação, xenofobia, enfim, gente, eu entendo de onde tudo isso vem, mas é o que eu falei pra vocês, eu não posso me dar esse luxo de comprar uma briga com um europeu nesse momento, estando aqui sem conseguir conversar, segundo eles. Então, eu agradeço muito vocês terem tomado o meu lado e terem, enfim, estado comigo nessa. Vocês podem continuar aqui engajando em outras coisas, eu vou estar compartilhando da minha vida e eu agradeço muito, mas nesse momento eu vou fazer isso para preservar o mínimo de estabilidade que um imigrante pode ter aqui, né? Então eu não vou entrar em detalhes, só queria dizer isso. E que, gente, eu não tô conseguindo responder. Eu queria responder todo mundo, porque tem tantos comentários bonitos, assim, e sinceros, e de pessoas que realmente entendem, né, já estiveram... Tudo que ele queria, ele conseguiu, né, gente? Um carinho, um amorzinho. Acho que fez bem pra ele ter botado isso pra fora e ter dado uma viralizadazinha, se sentiu defendido, né? Pode ser que ele acabe se prejudicando lá por conta de denúncia, de não sei o quê? Pode. Mas ao mesmo tempo deu um hypezinho legal, né? Essa posição de se mudar de país. Tô falando no microfone porque ele recebi reclamações do áudio do último vídeo, enfim, eu tenho microfone.
É, eu reclamei, tava ruim pra cacete. Dos 2 vídeos. Um tava barulho demais da rua e o outro tava baixo demais. Não sei porque eu não uso. Mas é porque a maioria das coisas eu abro a câmera e gravo. E assim, gente, eu sou videomaker, tá? Isso aqui pra mim é só o meu daily, assim, eu abro e gravo. Não tenho nenhuma preocupação estética, até porque eu já tenho tanta preocupação estética com o meu trabalho. É, até porque você tá com o microfone, tá assim com o microfone. Tá assim. Pô, que não sei o que eu sou videomaker, que você tá aqui, aí não adianta muito, amor. Enfim, em outros lugares, que daí aqui acaba sendo essa fuga, mas eu vou usar o microfone pra fazer uma redução de danos. E tiveram algumas pessoas que falaram, não pode mais não gostar de um date. E, gente, não é sobre isso. Eu falei, não teria nenhum problema se ele não tivesse curtido o date. E, enfim, a gente não tivesse falado mais. Mas o problema foi, a gente continuou em contato. A gente marcou um segundo possível encontro, que foi na quarta-feira. E na terça-feira à noite, eu recebo esse vídeo por acaso. E aí... isso me pega num lugar, assim, de trauma mesmo. Eu me senti aquela criança no canto da sala, sendo alvo de piada de outras pessoas. Ele tava ali fazendo piada no idioma dele, enfim, me usando como assunto. E o pior foi a justificativa dele, assim, ele poderia ter falado, olha, me desculpa, não imaginei que isso seria um peso pra você, eu vou apagar o vídeo, me perdoa por ter sido insensível, mas não, ele realmente preferiu falar, é só pela internet, só pra conteúdo. Então isso pra mim é o pior. Pra mim, o que ele quis dizer foi, dei uma exagerada lá, mas relaxa, não é nada pessoal, entendeu? Eu usei de uma situação pra aumentar e criar um conteúdo, um personagem, aquilo não foi especificamente sobre o date, foi só uma inspiração. Olha, eu defendendo o gringo. Não queria. Enfim, queria agradecer, tô me sentindo protegido e muito feliz de ser brasileiro, né? Muito obrigado todo mundo. Os comentários sobre calvície, se cada um de vocês me derem R$1, eu vou pra Turquia, que é aqui pertinho, fazer um implante capilar. Aí eu posso entrar na onda do hate do calvo. Mas por enquanto eu tô aqui assim, com meu boné. Mas obrigado, gente. Eu vou, ao longo dos dias, vou compartilhando. Vou deixar minha rede vizinha aqui na descrição. Eu tenho 2 perfis, um mais pessoal e um mais de trabalho. E aí, se vocês quiserem me acompanhar mais, né? Quiserem me dar um trabalho também tô procurando. Olha, não deu pra entender 100% direitinho o que o francês estava falando, porque a legenda estava... Aquela legenda são legendas automáticas, né? Então não dá para entender direito. E também tinha uma outra legenda que ele colocou no vídeo que estava interferindo junto. Então eu não entendi 100%, mas não achei assim um absurdo. Eu entendo, mais ou menos, o brasileiro ter ficado ofendido. E acho que a gente tinha que ter ido lá defender ele mesmo, porque somos brasileiros, não queremos ver os nossos ali tristinhos, entendeu? Mas só a gente entende a gente. Só a gente entende a gente, porque eu acho que ele foi extremamente sentimental, uniu ali as inseguranças e os problemas que ele estava com ele mesmo. Acho que tem como você fazer um conteúdo que não é tão pessoal assim. Entendeu? Não é um retrato da realidade tão fiel. Eu entendi isso, que ele quis dizer isso, quando ele foi pseudo se desculpar, né? O francês foi tentar se desculpar, falando não leve pro pessoal, porque foi só para criar um conteúdo. Eu acho que ele estava querendo dizer que aquilo ali não é um retrato fiel da realidade e que ele entende que ele não estava puto
pelo brasileiro não conseguir falar direito, não sei o quê. A questão da água deve ter pegado um pouco, né? Mas também sinto muito se a sua água é ruim. Sinto muito se você já se acostumou com o gosto de cocô que tem a sua água. Sinto muito. E aí eu vi, né, alguns memes de calvície. Não zoem as pessoas pela aparência delas. Não zoem as pessoas pela aparência delas, tá bom? Isso não é certo. Vi também falando de ratazanas na França, né? O que vocês acharam disso? Vocês estão do lado do gringo? Vocês estão do lado do brasileiro? Vocês acham certo a gente ir lá na rede social do francês e lá no trabalho dele, lá na escola que ele estuda, falar que ele é xenofóbico? Vocês acham isso certo? Vocês acham que teve um pouquinho de xenofobia aí? Talvez, talvez. Vamos ver. Quero saber a opinião de vocês, tá bom? Beijo, até a próxima.